Boa noite, boa noite. Daqui a um minutinho a gente vai começar. Boa noite para o pessoal aí. Pessoal já entrando, a galera dando um alô. Pessoal dando um alô. Boa noite para aqueles que falam português e good night. Aliás, good evening para aqueles que estão no inglês. Dai Souza, boa noite. Fábio, Karina Dan, Dr. Júlio, já vi Dr. Júlio aqui. Todo mundo entrando aqui. Deixa eu chamar o Dr. Júlio. Preciso trazer o Dr. Júlio. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui agora. Eu acho que eu preciso que o Dr. Júlio me mande um convite. Como é que vamos ver aqui? Sim. Agora sim. Dr. Júlio. Muito boa noite, Conan. Muito boa noite. Grandes amigos de 20 anos, é isso? Com certeza, com certeza. Prazer enorme estar contigo aqui, Conan. Prazer é meu, prazer completamente meu. E esperando por esse momento ansioso da gente poder trocar aquela ideia, informação. Na verdade, eu estou sendo modesto, na verdade é aprender com você. Já sei que a regra do senhor não vale para a gente. E queria só. Geralmente, quem é convidado se apresenta, mas eu gostaria de uma maneira não bem educada, de dizer, falar um pouquinho de você para todo mundo. Isso aí, acho que eu queria ter esse prazer. Então, eu dei uma pesquisada, logicamente, eu tive que ler, ver um pouquinho para me poder conhecer. Logicamente, eu sei que você tem uma paixão, e acho que a paixão é o que move as pessoas para os grandes desafios, mas eu vou segurar isso um pouquinho mais. Então, antes de tudo, né, eu queria. Quem é o Dr. Júlio? Então, eu escrevi uma notinha e dizia assim: a trajetória do Dr. Júlio Dutra é contagiante e claramente me mostrou o amor pela mente humana, a necessidade em auxiliar as pessoas ao seu redor desde a infância. Foi com certeza um escolhido pela psiquiatria, entre parentes, não a escolheu. A vocação nasceu com ele, pois conhecendo um pouco sobre o seu trabalho, notamos a relação de admiração e cumplicidade pelo que faz. Lendo uma matéria de uma das homenagens que recebeu, eu vi um relato pessoal com a qual eu me identifiquei muito e que explica o porquê de convidá-lo para esse bate-papo e porque acredito que ele tem muito a acrescentar a cada um de nós. Abre aspas. Sou um ser ainda inquieto e curioso, em evolução constante, realizado, feliz, motivado e extremamente inspirado, que vive, respira e se alimenta de boa psiquiatria, em busca de desvendar os mistérios da mente. A nossa sede na busca do novo e de nos tornarmos melhores a cada dia é o que nos motiva e impulsiona. Fecha aspas. Não poderia começar esse bate-papo sem trazer isso, porque é sem palavras, né? A gente não tem. Eu acho que o começo já explodiu. Eu acho que agora ficou difícil falar.
As emoções tomam conta, né? É natural já estar emocionado e feliz por estar aqui contigo. Você sabe da grande admiração que eu tenho por você. A gente constata isso, né, no dia a dia, vendo lá você no Cage. É contagiante a tua forma, a tua inspiração, a tua serenidade. E sendo seu fã, principalmente, né, Muito escutar obrigado. isso de você, me inspira muito mais estar aqui contigo. Então, as minhas emoções agora estão à flor da pele e vamos botá-las em prática para essa Com certeza. rapaziada aí poder entender melhor o que passa na cabeça desse ser humano chamado Ex- pessoa. Exatamente. Então, eu acho que seria, logicamente, eu acho que isso não vai ser somente uma live, a gente vai precisar de muitas, que isso é um ensinamento longo, e eu queria já atacar de primeira funcionamento mental. Como é que a gente funciona? No desafio, na pressão, na responsabilidade, e principalmente, como você disse, sendo um fã da luta do MMA, qual seria a cabeça do lutador? O que acontece com a gente? Quando o psiquiatra entra em jogo, ele começa a avaliar tudo. Então, é difícil muitas vezes você conseguir se controlar e não estar num restaurante e olhando para as pessoas e fazendo certas avaliações. Quando a gente assiste o MMA, a gente faz essa constatação a cada momento, em cada movimento, em cada olhar, em cada respiração do atleta. Mas eu acho que o funcionamento mental, para que as pessoas possam nos entender, ela inicia desde o momento que nós nascemos. Então, esse funcionamento mental se dá da seguinte forma: nós somos condicionados pelo olfato, pela visão, pela audição, a ir agregando conhecimento à nossa mente. E isso, ao longo da vida, vai sendo muito mais complexo. E aí nós vamos ter esse desenvolvimento daquilo que nós estamos coletando ao nosso redor para ter esse funcionamento da mente. E aí nós vamos ter uma evolução. Porque daí nós vamos começar a colocar em prática aquilo que aprendemos através do nosso comportamento. E aí nós vamos ter o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa forma, né, de gerir todas as coisas e sempre diante de problemas. Por quê? Porque quando que nós somos colocados à prova? Nós somos colocados à prova quando nós temos algum problema. E essa forma de lidar com os problemas que vai se transformando no ser humano em quem eu sou hoje. Esse seria mais ou menos o contexto inicial sobre como funcionaria a mente das pessoas. Muito interessante. E sem dizer que, com isso tudo, no decorrer, logicamente, com a pressão, conforme você vai planejando, você vai almejando suas metas, acredito que isso aí sempre vai trazer aquela responsabilidade, vai trazer aquele peso, vai trazer aquela ansiedade, principalmente, na minha maneira, me corrija, onde são os grandes desafios. Né? A Exatamente. gente tem que ter uma certeza muito grande do que a gente quer. É uma coisa que eu divido com os meus lutadores, que a vitória é uma decisão consciente. Não necessariamente para a luta, mas acho que qualquer um que almeja Vida, né? para a vida, para um sonho, para uma meta que muda a sua vida. Eu não estou falando o dia a dia, eu estou falando daquelas grandes mudanças. É o que justamente vai fazer com que você te traga o conhecido, famoso medo. Né? Esse na verdade, eu acho que é o que mais atinge todo mundo, é o que mais nos traz insegurança. E, por favor, como é que a gente deveria lidar com isso? Eu acho que o principal é deixar bem claro para que todo mundo perceba o quanto nós não nos conhecemos. As pessoas não se conhecem, elas não sabem as suas habilidades, elas não praticam suas habilidades e muitas vezes elas lidam com isso dentro do conformismo. Elas não buscam novos entendimentos, elas não buscam novas formas de viver. Então elas vivem dentro de uma bolha de si mesmo. Elas prestam mais atenção para o lado de fora, onde estão os outros, e não prestam atenção dentro de si. A partir do momento que o ser humano começa a buscar essas habilidades, ele começa a perceber o quanto ele é habilidoso em algumas coisas. E aí vem a sua percepção, onde que eu posso colocar essa minha habilidade? Quem que eu posso me tornar tendo essa habilidade? Então, se eu tenho essa habilidade, eu conheço essa habilidade, eu preciso também conhecer as minhas dificuldades. E aí não é parar
esquecer, sair fora porque as dificuldades apareceram. É eu encarar essas dificuldades e saber passar por cima delas. Por quê? Porque eu tenho que entender que eu sou muito habilidoso para isso. E dentro do MMA, dentro de qualquer outra profissão, é a mesma situação. Eu, desde pequenininho, eu entendo que eu tenho essa habilidade, só que eu preciso ir atrás dela. E aí vem toda essa divergência, né, da ansiedade. E para que, se nós formos falar de ansiedade, nós vamos falar um capítulo inteiro, né, Cora? Inteiro, com Mas certeza. para as pessoas entenderem o que é a ansiedade é inerente ao ser humano, ela é necessária para a vida. A ansiedade não é um mal. A ansiedade é algo que eu preciso para acordar no horário certo, para estar aqui com o Conan às 8 horas em ponto. Isso é uma ansiedade. E essa ansiedade é boa. O fato é que essa ansiedade tem uma linha basal. E quando ela chega até aqui, é o normal. Quando essa ansiedade ela ultrapassa essa linha basal, ela vira patologia. E aí sim que vira toda uma dificuldade, né? Então, só para nós entendermos o que é essa ansiedade. Mas dentro desse contexto de eu me conhecer e eu saber o que eu quero, essa luta é constante. Então, nós vemos, tanto dentro da medicina como em outros ramos profissionais, muitas pessoas buscando e almejando muito uma situação. Eu quero ser muito um lutador, só que ela acaba desistindo. E por que ela desiste? Por conformismo, por dificuldades, por falta de habilidade. Pode ser por qualquer motivo. O interessante é ela sempre estar em busca daquilo que ela se conheceu, aquilo que ela aprendeu consigo mesmo. E a partir do momento que você conhece quem você é, você busca aquilo que você quer e ninguém vai te tirar. É esse o ponto. Completamente entendido. É uma das coisas que eu mais bato, eu mais insisto, que existe não é nem na verdade uma opção, isso deveria ser visto como uma obrigação. O autoconhecimento traz para você uma consciência clara e até usando a palavra pessimismo como uma ferramenta, porque o que o pessimismo é para uma pessoa que tem um autoconhecimento e tem uma consciência clara? Ele é justamente aquele dispositivo que ele sabe que não vai ser fácil, que ele sabe que vai ter altos e baixos, mas a decisão de chegar aonde ele quer já foi feita. Então, na verdade, eu acredito que existe uma outra palavra para o pessimismo, mas eu acho que ela é o que mais pode ilustrar o que você, na verdade, tem que ter para você ter a visão, para você ter o planejamento para chegar onde você quer. E, com certeza, concordo plenamente. Muitas das vezes as pessoas desistem, não é pela falta de capacidade, mas sim pela falta de autoconhecimento, aonde elas não se conhecem. E eu vejo isso acontecer todos os dias. Até em relação aos lutadores, às vezes eu pergunto: por que você escolheu ser lutador? Por que você escolheu essa profissão? Famoso, quer ganhar dinheiro? Qual é, na verdade, o que te traz aqui? Você foi bulinado na escola? O que aconteceu? E a verdade verdadeira, por mais que ela seja crua e ela seja até um pouco bruta, o lutador tem uma paixão por violência, mas na violência no bom sentido, não é a violência de ser uma pessoa má, mas ele tem essa paixão por esse esporte violento que exige muito de você, muito mais que muitos dos outros esportes. Então, quando você tem essa consciência, por que eu estou aqui e o que eu estou fazendo, eu acredito que isso é o que nos leva a qualquer lugar. Exatamente. E aí entra todo esse contexto, né? Esse contexto da coragem, esse contexto do medo, da frustração. E esse ser que quer ser algo, ele busca incansavelmente isso, mas chega em alguns momentos que ele trava. Ele trava e ele não consegue mais andar. E aí o que acontece? Esse travar faz com que ele comece a buscar outras alternativas e se desacreditar. E essa falta de esperança por si mesmo que é muito difícil. Por isso que esse contexto todo de saber quem eu sou é a base para tudo. E isso não é ensinado nas escolas. Nas escolas nós aprendemos a matemática, a geografia, mas nós não aprendemos a lidar com a ansiedade, com o medo, com a coragem, a nos conhecermos. E dentro do MMA é a mesma coisa. Quantos
milhares de atletas gostariam de estar num nível elevado aí dentro da categoria, estar ranqueado entre os 10, e quantos chegam, né? E é muito passageiro, é muito rápido. Então, o foco e a determinação é tudo. É abdicar de tudo. É abdicar da vida, é abdicar do sucesso, é abdicar de qualquer coisa em busca daquele objetivo. Mas, principalmente, para você conseguir esse objetivo, você tem que se conhecer e acreditar em você. Depois disso, tudo fica mais fácil. Por quê? Não adianta eu ter, Conan, ser forte, ser viril, ser tranquilo. Eu sou o melhor no wrestling, eu sou o melhor no jiu-jitsu, eu sou o cara. Se lá dentro eu travar, a minha mente não funcionar, a minha mente não ser forte o suficiente para eu combater aquele medo da primeira porrada. Aquela porrada que eu senti lá dentro de mim, eu disse, pô, esse cara é forte. Esse cara é forte e agora deu um pouquinho de medo. Esse medo, ele é um medo natural. Nós precisamos ter esse medo como um senso de perigo, mas nós não podemos travar diante do medo. E é esse fortalecimento mental que nós temos que ter durante toda essa jornada da vida, buscando entender esses itens e fazer disso o sucesso. Bom, perfeitamente, até usando exatamente o que você está falando, uma das coisas que acontecem, uma das perguntas que eu faço, às vezes, para os lutadores é: quantas lutas você acha que você tem que ter? Quantas lutas você precisa ter para você não sentir mais o batimento cardíaco aumentar, o frio na barriga, a vontade de ir no banheiro, a garganta seca e todos esses sentimentos fantasmas que eles aparecem naquele momento? Na verdade, eles não aparecem, eles pertencem àquele momento. Se você lutar 500 vezes, se você lutar 1 milhão de vezes, você acha que com 1 milhão de vezes ele vai desaparecer? Eu acho que eu vou ter bastante experiência. Não vai. Todas as vezes que você se encontrar na mesma posição, no mesmo momento, nesse momento formado, você vai sentir a mesma coisa. Então, a questão é, ou você briga ou você se relaciona. Ou você toma como, olha só, já que a gente vai estar aqui, vai se encontrar aqui, vamos ser amigo. Porque a gente vai se ver muitas vezes. Então, existe eu acho que em outras áreas também, em outras profissões, essa briga interna, isso que acontece de eu quero ter o resultado, mas eu não quero passar por tudo, pelo processo que eu tenho que chegar até o resultado. É como se você pulasse da segunda que você chegou na luta para o sábado no resultado do juiz levantando a sua mão porque você ganhou a luta. Né? Logicamente, não tem, isso é completamente fora da realidade. E o que você acha disso? Como é que deveria ser visto esse momento, como outros momentos, ou um exercício, ou uma maneira de, uma visão melhor? Como deveria ser feito, na sua opinião? Essa analogia é fantástica, né? Essa analogia, ela percebe todos os momentos, né? Desde o começo da semana, como você disse, até o momento da luta. E essa questão de ser única sempre vai ser única e o friozinho na barriga sempre vai dar. Por quê? Porque é algo imprevisível. Eu não estou saindo para treinar lá na academia do Conan todos os dias e eu vou tranquilo escutando música e chego lá numa boa. Eu estou indo por uma decisão, para o imprevisível, para algo muito esperado. Então, isso vai acontecer sempre. O que nós temos que ter é o senso do nosso limite. E é reconhecimento de si mesmo, sim, mas saber por tudo que eu já passei, tudo que eu já deixei e tudo que eu já fiz. As pessoas, elas têm a tendência, Conan, de sempre pensar na derrota, sempre pensar aquilo que elas perderam. Elas deveriam pensar naquilo que elas já venceram, nas vitórias, e em todos os momentos de dificuldade que elas tiveram e que elas superaram, para elas poderem perceber realmente a força que elas têm. E é naquele momento onde você está lá, apanhando, digamos assim, né? E alguém por cima de você, que você vai respirar fundo, você vai interpretar tudo isso e você vai dizer assim, poxa, eu treinei muito para isso. Eu passei por todas as dificuldades. Agora chegou a minha hora. Eu não vou deixar ninguém passar por cima de mim. E aí vem o senso da coragem, que é essa determinação sobre algo perigoso. É algo que eu preciso fazer, é um método sobrevivência, né? Então, esse apanhado de situações que nós precisamos ter para ter um cérebro bom, para ter uma mente boa, isso nós não vamos conquistar
com uma luta ou com um ano. Nós vamos conquistar ao decorrer da vida, né? Nós precisamos amadurecer melhor isso. Mas o que é que muitas vezes acontece com os atletas, Conan? Eles treinam o físico, eles treinam as habilidades para se tornarem muitas vezes automáticos, mas eles não usam o bom senso. Aqueles que usam a inteligência a seu favor, eles sabem desferir um golpe inteligente, num momento inusitado, eles fazem novas formas de luta constantemente. Por quê? Porque eles têm o outro lado do cérebro, que não é só aquela questão do aprendizado da teoria e da prática ali, mas a da razão e da inteligência junto, fazendo com que aquilo ali se componha e seja uma harmonia. No momento que eu precisar, eu vou usar. E é ter essa questão consigo. O que eu já fiz, o que eu já passei, tudo que me inspira, me motiva, naquele momento, ninguém vai passar por cima de mim.